Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast, mais conhecido como LedoCast. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo de hoje. Aqui você sempre vai encontrar um bate-papo sobre espiritualidade, sobre vida cristã, família, liderança e outras cositas mais. Seja muito bem-vindo hoje. Estou muito animado para mais esse episódio de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve ou começa a seguir aí, não sei qual plataforma você está. Não esquece também de curtir, comentar, isso nos ajuda muito a propagar a mensagem do Evangelho, a propagar esse canal e continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente vem fazendo, trazendo o Evangelho de várias outras formas para você. Eu espero que você esteja voltando. Se você está voltando, seja bem-vindo novamente. Se você é novo por aqui, toda semana tem um episódio novo saindo acerca de diversos temas. E hoje eu estou com um tema bem legal para tratar com você. Hoje eu quero falar sobre cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã. Esse é um termo que a gente, como Link Church, fala bastante, né? Eu falo bastante esse termo cosmovisão e mais ou menos no ano de 2016 foi quando eu comecei a descobrir essa palavra. Foi a mesma época que Link Church nasceu, né? E foi uma palavra que me despertou. E eu comecei a pesquisar e a estudar um pouco mais sobre esse termo, né? E eu vou te trazer hoje um pouquinho desse apanhado do que é cosmovisão. Por que eu preciso ter uma cosmovisão bíblica? Se você é crente, você é cristão, você precisa ter uma cosmovisão bíblica. O que significa? Que tem cristão que confessa Jesus, mas que não vê a vida pelas lentes do evangelho. É isso mesmo. E isso é muito perigoso. Pode ser que tenha pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo, que seja religioso de dizer, cara, eu conheço Jesus, né? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou salvo, mas a tua vida não está caminhando de acordo com a palavra. Por quê? Porque as tuas lentes, ou a forma que você enxerga o mundo, ainda não é um padrão bíblico. E eu vou te falar um pouquinho hoje sobre isso, né? Como alinhar isso e quais são os 3 tipos de lentes pelas quais nós vemos o mundo. Mas antes de eu entrar nisso, eu queria te trazer aqui o entendimento desse termo, cosmovisão. Da onde surgiu esse termo? Né? Na verdade, esse é um termo que surgiu lá na Alemanha, no século XIX. Alguns filósofos alemães começaram a falar sobre esse termo. Né? Eu não vou usar ou vou falar o termo alemão, Weltanschauung. Bom, não sei se está certo, não sei falar alemão, mas é um termo que nasceu no alemão para trazer justamente cosmovisão. Se a gente for desmembrar a palavra cosmovisão, cosmo vem de cosmos, ou seja, universo, né? Mundo, criação. E visão justamente é a forma de ver. Então é como eu enxergo o universo, qual é a minha visão de mundo, ou a minha visão da vida. Né? No cristianismo, essa palavra foi muito difundida por alguns teólogos, principalmente Abraham Kuyper, que não foi somente um teólogo, mas foi um estadista, foi um político que mudou o cenário, né, político da sua nação, trazendo uma cosmovisão bíblica cristã para a política, implantou leis, implantou projetos baseados na Bíblia. E também Francis Schaeffer, que foi um teólogo bastante conhecido, que também falou muito sobre essa cosmovisão bíblica, ou seja, um modo de ver o mundo a partir das Escrituras. Será que tem como eu aplicar a Bíblia em tudo que eu faço? Será que tem como eu viver a Bíblia na minha família, né, na forma que eu educo meus filhos, na forma que eu lidero a empresa, né? E, na verdade, é isso que nós precisamos viver. É essa cosmovisão bíblica. Então, trazendo um resumo para você, cosmovisão é a lente pela qual uma pessoa, isso é uma definição, tá bom? Uma definição de cosmovisão. É a lente pela qual uma pessoa ou uma cultura vê, interpreta e responde à realidade. Pode ser que você seja cristão e você não tenha uma cosmovisão bíblica, né? Ou seja, você pode confessar Jesus e ser salvo, porque a salvação é pela fé, mediante a graça. Pode ser que você seja salvo, mas você não esteja vivendo os frutos na tua vida, porque você ainda não conseguiu ver o mundo e filtrar as coisas que acontecem à luz da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, se você quer ter uma cosmovisão bíblica, você precisa conhecer a Bíblia.
Não tem como, pessoal, olha aqui, Renatinho, não tem como você ter uma vida cristã se você, de fato, não conhecer a Bíblia. Não tem como ter cosmovisão bíblica sem conhecer a Bíblia. Então, a primeira coisa é, leia a palavra. Conheça a palavra, mergulhe na palavra, debruce-se na palavra, tá bom? Porque é justamente a palavra que vai gerar esse óculos, esse filtro da tua existência com um filtro bom, um filtro de Deus para a tua vida. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus? Eu creio nisso, nós cremos nisso. E ele deixou justamente esse testamento para nós termos esse balizador, né? Esse filtro pelo qual nós podemos edificar a nossa vida e ter os frutos na nossa vida, tá bom? Então, a cosmovisão é o teu óculos existencial, a forma como você entende a Deus, a forma que você entende o homem, aquilo que é certo, aquilo que é errado, o propósito da tua vida, tá bom? Isso tudo é a cosmovisão. Eu vou te trazer hoje 3 lentes pelas quais nós olhamos o mundo, tá bom? Pode ser que você esteja hoje olhando o mundo por essas 3 lentes que não necessariamente são a Bíblia, que não necessariamente são a palavra. Primeira lente que pode ser que você esteja vendo o mundo é a lente da cultura, tá bom? Muitos de nós estamos vendo a vida através da formação cultural. Ou seja, o que é uma cultura, né? A cultura é um conjunto de princípios e valores adotados e aceitos por uma determinada sociedade ou um grupo de pessoas. E talvez o que você acredita, as tuas crenças, a tua visão está mais influenciada pelo grupo que você anda ou o grupo que você foi formado do que de fato pela palavra de Deus. E eu quero trazer hoje essa reflexão. Será que o que está me dando a minha forma de ver a vida e o mundo é a Bíblia ou será que é a cultura? Será que é o que eu vejo na televisão, os vídeos que eu assisto na internet, os Instagrams que eu sigo, a influência das pessoas ao meu redor, né? Porque, vamos convenhar, existe uma cultura no Brasil. E hoje nós temos uma cultura muito globalizada, justamente por causa das redes sociais. Então hoje, e da internet, nós temos uma cultura do mundo que está meio que unificada, né? E que está cada vez mais se tornando mais forte, essa globalização cultural. Eu botei uma chave aqui muito, muito importante. A cultura muda o tempo todo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O próprio Jesus disse, né, que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a cultura, ela até tem os seus fluxos, né? A cultura, ela muda de tempos em tempos. A forma das pessoas se vestirem, a moda muda, as artes mudam, as músicas. Tem música que tem uma época que o sertanejo tá no hype, tem outra época que o rock tá no hype, tem outra época que o pop, né? Então, a música muda. Esses fatores que formam cultura, eles mudam, mas a palavra de Deus, ela é inerrante, a mesma há milhares de anos, tá bom? E a cultura é algo que, sim, ela dita padrões. Ela dita valores, ela dita o que é considerado normal, ou o que é considerado desejável, né? É só você perceber. Há um tempo atrás, todo mundo tava, os homens usando calça apertada, calça skinny. Aí a moda mudou, agora os homens estão usando calça larga. Aí daqui a pouco é calça boca de sino, aí volta a calça de morto. Aí daqui a pouco volta a calça mais apertada. E a gente vê a moda mudando, né? Ditando regras. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente absorve essas coisas. E o que eu quero te falar? Você que é cristão, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você absorve da cultura. Porque nem tudo que a cultura está dizendo que é bom, na verdade é bom. Entende? Então a gente precisa sempre pensar, peraí, a moda está ditando isso aqui, mas isso aqui que a moda está ditando, qual é o fundo disso aqui? Para onde isso aqui está levando? Isso aqui é bom? Isso aqui está me levando para um lugar que é bom à luz da palavra de Deus? Ou será que isso aqui está me levando para um lugar que não é tão bom? Né? O nosso parâmetro, o nosso padrão precisa ser a palavra de Deus, a Bíblia, tá bom? Muitas vezes a gente vai absorvendo traços da cultura e a gente nem percebe, né? Como eu já vi homens que às vezes estão usando certos tipos de roupas que são bem femininas, mas o cara tá usando a roupa porque tá na moda, entendeu? Mas o cara é cristão, mas você quer ser um cristão que está sendo influenciado pela cultura de homens afeminados ou você quer seguir uma cultura onde você segue o Senhor Jesus, que é o homem perfeito?
Entende? Então a gente precisa balancear essas coisas. Até que ponto a cultura me molda? Ou até que ponto eu sou levado pela cultura, tá bom? A cultura é esse conjunto que eu disse para você, de princípios e valores de uma determinada sociedade ou grupo de pessoas, tá bom? Qual o problema da nossa lente ser filtrado pela cultura? Como eu disse, é que nem sempre a cultura colabora com os princípios e valores do reino de Deus. Então, se tem um fator da cultura que colabora com os princípios e valores do reino, legal, você adota, você vive. Mas se tem outras coisas que a maioria está fazendo, né, que é aceitável pela maioria, mas vai de encontro com a palavra, então você precisa ir com quem? Com a maioria? Vou te dizer o que a tua mãe te dizia, tu não é todo mundo, né? Então não vai com a maioria, vai com o que a palavra de Deus está dizendo, né? Lá em Romanos 12:2, o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, não se amoldem ao padrão deste século ou deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está falando de metanoia, de uma mudança de mentalidade, de um arrependimento. Antes eu pensava dessa forma, agora minha mente foi transformada pela palavra e agora eu penso de outra forma, né? Se a gente não estiver muito atento, a cultura nos leva e nos molda a como nós vamos lidar com o dinheiro, né? A como nós vamos lidar com o sexo, a como nós vamos lidar com família, propósito, sucesso, futuro, né? E o que nós precisamos entender é que não é a cultura que dita as regras da nossa vida, mas é o Senhor que dita as regras da nossa vida, né? E é muito importante você entender isso, porque queremos viver uma vida não parecida com o mundo, mas parecida com o reino de Deus. Por isso eu quero te fazer uma pergunta-chave. Que padrões da cultura você tem adotado na tua vida sem perceber? Faça uma autoanálise, perceba comigo hoje. Quais são os traços culturais que você tem adotado? O que hoje governa os teus valores? A cultura, a maioria ou a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Essa é a primeira lente. A segunda lente pela qual nós vemos o mundo, ou podemos estar vendo o mundo, é a lente da criação e do ambiente familiar, tá bom? A sua história, ela explica quem você é, mas ela não determina quem você será. Então, se você olhar para trás, para o teu passado, você vai entender muitas coisas das tuas atitudes hoje, dos teus comportamentos, das tuas reações. Mas isso não significa que a tua história vai ditar o teu futuro, tá bom? E muitas vezes nós temos uma lente pautada nas nossas dores, nos nossos traumas, né, naquilo que a gente viveu lá no passado. Por quê? Porque todos nós fomos marcados pelos ambientes que nós vivemos e crescemos. Nossa criação, nossa família, os exemplos que nós tivemos, sejam bons ou maus, né? Ou os exemplos que nós não tivemos, ausência paterna talvez, elogios, críticas, traumas, carências, tudo isso forma uma lente poderosa, tá bom? Pode ser que grande parte da tua cosmovisão hoje esteja sendo fruto do teu passado. Tá? Então nós não queremos viver nem na lente da cultura, mas nós também não queremos viver na lente da dor, né? Na lente do trauma ou na lente da criação e do ambiente familiar. Porque sim, existem coisas que nós aprendemos no seio familiar que colaboram com a palavra, que foram de alguma forma bíblica, mas tem outras que não. E quando houver esse choque de cultura familiar com cultura do reino de Deus, a gente também precisa renunciar àqueles ensinos familiares que não foram bons para nós. E nós precisamos adotar os ensinos da palavra de Deus, que sim, esses são caminho e vida para todos nós. Lá em Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. O que isso significa? Que existem ensinos na fase da infância que ficam até o fim da vida, né? E aqui Provérbios está dizendo para instruir no caminho, ou seja, na palavra, na cosmovisão correta da Bíblia. Mas às vezes a gente não teve. E tem gente que já está adulto, já está mais velho e está ainda tendo, né, vivendo ensinos lá da infância. Ou seja, o que nós recebemos no início da nossa vida tem força para o bem ou para o mal, para persistir na nossa vida até o fim. E nós precisamos ser intencionais em romper certos tipos de ensinos e comportamentos que nos levam para um lugar ruim,
tá bom? E a boa notícia é que Cristo em nós é a esperança da glória, diz a palavra. Né? Então a boa notícia é que em Cristo nós podemos reprogramar a nossa mente. Podemos ter essa renovação de mente, segundo o que diz Romanos capítulo 12, verso 2, né? E nós podemos de fato aprender um novo estilo de vida, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar. E eu quero te fazer uma pergunta-chave. O que da sua criação ainda influencia você hoje de forma que não reflete o caráter de Cristo? Nós temos um curso na Link School, que é o Nefesh, que é só para tratar essas coisas interiores, né? Só para tratar cura interior. Por quê? Porque se eu não tratar essas dores e traumas do passado, eu vou acabar levando até o fim da minha vida certas coisas que não precisam mais ir comigo. Tá bom? E a terceira lente que nós podemos ter, que não é bíblica, né? Eu já falei da lente da cultura, da lente da criação familiar, e a terceira lente é a lente do ego e das vontades da carne. Tá bom? Todos nós temos uma semente do pecado em nós, que faz com que nós enxerguemos também o mundo e a vida a partir dessa lente egocentrista. Ou que muitas vezes o mundo acaba fortalecendo o que é o humanismo. O que é o humanismo? Sou eu, por mim e para mim. O mundo gira em torno da minha pessoa. E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Tudo por Ele, para Ele, dele, todas as coisas. Né? Para mim, eu sou o segundo plano. Né? A minha vida está em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Senhor. Né? Depois o meu próximo, depois vem a mim, numa cosmovisão bíblica. Né? Mas o nosso eu está sempre lutando para estar no centro. Né? Então o maior rival de Cristo não é o diabo, mas é o meu próprio eu. Deus não está lutando com o diabo, entenda isso. Quem está guerreando com o diabo somos nós. Né? Mas existe algo que se chama ego do homem que atrapalha muito o processo de transformação. Por quê? Porque nós queremos um evangelho customizado, nós queremos um evangelho que amacia o nosso ego, queremos um evangelho confortável, né? E muitas vezes essa é a lente mais difícil de quebrar, a lente do ego, porque ela é muito sutil. Né? E muitas pessoas chegam comigo e falam: pastor, Deus falou comigo. Eu falo: tá, o que Deus falou? E eu percebo que, na verdade, não foi Deus que falou com ela. Na verdade, ela está ouvindo o que ela quer ouvir. Né? Então, muitas vezes eu falo: cara, muitas vezes no início da tua fé, quando você ouve o que você não quer ouvir, ou você ouve direções que não era a tua vontade, então provavelmente isso é de Deus. Né? Porque muitas vezes nós temos a tendência de ouvir só o que queremos. Né? E a gente quer que Deus cumpra nossos planos, a gente quer que Deus se amolde, ou amolde o evangelho aos nossos desejos. E não é assim que funciona. O próprio Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Né? Assim como Jesus tomou a cruz dele, ele nos convida também a nós tomarmos a nossa cruz. E cruz é lugar de desconforto. Cruz não é só um adorno que a gente usa no pescoço ou que coloca lá atrás da cama, né, para proteger a gente, como muitos pensam. Não, não. A cruz, ela é um lugar de desconforto. Quantas vezes nós ainda estamos fazendo o contrário de buscar a cruz e carregar a cruz? Queremos um Cristo que negue-se a si mesmo por nós, mas nós não queremos nos negar por ele. Né? Enquanto nós continuamos no controle da nossa vida, no controle das coisas. Então, essa última lente ela é muito sutil, que é a lente do ego e das vontades pessoais, mas que ela precisa ser destronada para que nós, de fato, tenhamos a lente do evangelho do Senhor. E a pergunta que eu quero te fazer é: quais áreas da sua vida você ainda não entregou de fato para o Senhor? Talvez você ainda não entregou suas finanças, talvez você não entregou ainda a tua vida amorosa, talvez você ainda não entregou algumas dores, né? Algumas desconfianças. Onde está? Onde você está no trono e Jesus está apenas ao lado? Será que você está no trono e Jesus está ao lado? Ou será que ele está no trono e você está ao lado? Fica aqui essa reflexão.
Eu queria te falar aqui essas 3 lentes, a lente da cultura, né, que nós falamos aqui inicialmente, a lente da criação e do ambiente familiar e a lente do ego, são 3 tipos de lentes que podem estar influenciando a nossa vida, mas o que eu quero encerrar é te falar, a lente que precisa ditar a nossa vida é a lente do evangelho, é a lente da palavra de Deus, e quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço, mais essas lentes, essa cosmovisão bíblica vai se tornando padrão para a minha vida, e aí eu passo a ver política à luz da palavra, eu passo a ver sexo à luz da palavra, eu passo a ver finanças à luz da palavra, eu passo a ver criação de filhos à luz da palavra, eu passo a ver negócios à luz da palavra, enfim. Todas as coisas que tangem a minha vida, eu passo a ver de acordo com o padrão da palavra de Deus. E então a minha vida passa a ser, como diz o salmista, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Porque ele medita de dia e de noite na palavra de Deus. Eu espero ter te ajudado com esse podcast acerca de cosmovisão bíblica cristã. Eu espero que você tenha entendido e que isso tenha te abençoado. Se você gostou, comenta. Se você tem dúvidas, comenta aqui embaixo também. Se você está no YouTube, comenta aí o que você achou desse podcast. Se você gostou, se você não gostou, se você tem outras ideias, coloca aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar. E na semana que vem nós temos mais um episódio. Que Deus te abençoe e a gente se vê. Tchau, tchau.